Você acha que durar pouco na cama é normal? Ou já ficou preocupado com essa questão? Isso já te deixou mais ansioso, até mesmo frustrado de ir rápido demais? Muitos homens passam por isso em algum momento, mas muitas vezes passa desapercebido, nem investigam mais a fundo e acabam nem entendendo o que está acontecendo. E hoje você vai entender o que é normal, o que não é e o que pode ser considerado uma ejaculação precoce. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico focado em saúde do homem. Antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar essa curtida e qualquer dúvida, já manda aqui embaixo nos comentários. Lembrando, tudo que eu falar nesse vídeo é meramente educativo. Não é para você pegar e sair fazendo qualquer coisa por conta própria. Sempre procurar um médico antes. Nem sempre é só sobre o tempo, tá? O tempo é importante, mas a gente também tem que pensar em alguns outros fatores. O controle também é satisfação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente pensar na média aí de tempo de duração depois da penetração, então o tempo é medido depois que começa a penetração. É uma média de 3 a 7 minutos. Então, a gente pode falar aí que a média dos homens depois da penetração dura cerca de 5 minutos. Essa é a média geral, tá? Então, a gente tem que levar também em consideração isso. Então, o que é considerado ejaculação precoce de verdade? Então, a gente divide geralmente em dois tipos. O tipo primário, o tipo secundário. Então, o tipo primário é o homem que sempre teve todas as relações, desde a primeira vez, ele sempre foi rápido demais, durando inclusive menos de 1 minuto depois da penetração. Às vezes, até mesmo ejaculando, gozando antes de penetrar. E daí a gente tem o tipo secundário, que é o tipo adquirido, digamos assim. Começou a ter, não tinha e passou a ter. Então, depois de algum certo momento, ele tinha relações boas, nunca teve nenhum problema, isso nunca incomodou, mas depois de um certo momento ele começou a ter isso, a ser rápido demais. E o tempo geralmente considerado para isso daí já é menos de 3 minutos, tá? Para adquirida, para secundária. Mas não sozinho, tá? A gente tem que considerar o tempo, mas também aquilo que eu falei. A gente tem que considerar o controle. Consegue controlar? Consegue alguma forma de controle? Ou não? Toda vez que vai lá, já pum, já foi, não deu tempo de controlar, não deu tempo de fazer nada, nem mesmo mudar de posição. Então o controle a gente tem que levar em consideração também. E claro, a satisfação. Como que está a satisfação do homem? Ele está ficando muito insatisfeito, fica agoniado, fica ansioso, fica estressado, fica bravo, fica depressivo. A mulher ou o parceiro, como que fica, como que se sente? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então a gente leva em consideração o tempo, a gente leva em consideração o controle e também a gente leva em consideração o quanto isso está incomodando o homem e o casal. E o porquê que isso acontece? E agora eu vou falar coisa que pouca gente fala, mas muitas vezes o problema está aqui, ó, está no cérebro, no sistema nervoso central. Então a gente tem dois neurotransmissores que auxiliam nesse processo de ejaculação, que é a serotonina e a adrenalina. E a desregulação deles é o fator que pode levar à ejaculação mais rápida, um dos fatores, claro. E essa desregulação desses neurotransmissores, daí sim você vai estar acostumado, daí você já escutou mais. Mas o que pode causar essa desregulação? Por exemplo, ansiedade, né? Então todo mundo fala que ejaculação precoce a causa é a ansiedade. Mas não é só ansiedade, é porque a ansiedade gerou esse desequilíbrio no sistema nervoso central desses dois neurotransmissores. Então aquela ansiedade, angústia, medo, inclusive aquela questão de performar, né? Você quer ir bem, você vai sair com aquela pessoa, você quer ir bem. E daí tem essa ansiedade de performance que acontece a ejaculação mais rápida. Então esse é um dos pontos principais que atrapalha bastante. E uma vez que aconteceu, você fica pensando naquilo. Você já vai para a próxima relação, será que vai acontecer de novo? Será que não vai? Daí gera mais ainda esse desequilíbrio, mais chance de você ter ejaculação precoce. O que mais que piora tudo isso? Estilo de vida, gente. Então, parece chovendo molhado, parece que é o básico, mas o básico bem feito funciona muito bem. Então, é dormir bem. O que é dormir bem? Pelo menos 7, 8 horas por noite, 7 a 9 horas até em alguns casos. E um sono constante, né? Então, aquele sono que você é muito picado, acorda muito, ronca muito, também já é um sono ruim que prejudica. Controle de peso, então fazer atividade física, uma boa alimentação, tudo isso também é importante, até mesmo para a nossa ansiedade, né? Até mesmo para a nossa cabeça. Então, o estilo de vida é fundamental. Outro ponto importante que pouca gente fala é você tomar cuidado com o hábito de se masturbar muito rápido. Então,
vai lá toda vez, rapidinho, se masturba no banho, no banheiro, só que muito rápido. Você está fazendo o quê? Você está ensinando o seu cérebro que esse momento, esse prazer tem que ser rápido. Então, o que eu brinco, o que eu falo com meus pacientes? Tudo que você faz no treino, você acaba fazendo no jogo. Então, se policie quanto às masturbações, né? Se possível, evite ou tenha poucas e também não tenha rápidas. Se você vai se masturbar, se masturbe com tempo. Não ensine o seu cérebro que esse momento, esse estímulo tem que ser rápido. Também existem outros fatores aí que podem contribuir. Muitas vezes o homem que ficou muito tempo sem ter relação acaba ficando mais excitado, facilita isso. Então isso acaba acontecendo de vez em quando. Uma sensibilidade aumentada no pênis, algumas até inflamações, infecções tanto do pênis quanto da próstata. Em alguns casos pode afetar e algumas alterações hormonais. E agora, isso tem tratamento? Dá para tratar? Sim, claro que dá para tratar. E não é só o remédio. Então a gente tem que pensar em 3 pilares fundamentais. Quais pilares? Primeiro, que eu já falei o que pode causar, então a gente tem que trabalhar isso, que é o quê? O estilo de vida. Né? Segundo pilar que a gente tem que trabalhar, saúde mental, saúde psicológica. E o terceiro pilar é muitas vezes a abordagem médica, o que a gente vai fazer junto da parte médica, até mesmo às vezes utilizar medicações. Então, repetindo, vamos falar do primeiro pilar para realmente tratar. Então, sono. Ter um sono adequado, igual eu já falei. Sono, super importante. Uma boa alimentação, uma alimentação regrada, sem exageros, sem muito estimulante, sem muito açúcar, para você principalmente controlar o seu peso. Então, boa alimentação. Atividade física. Atividade física vai inclusive ajudar você a dormir melhor e vai você se manter no corpo, dar mais confiança. Então, não ter uma obesidade, não acumular gordura. Então, também atividade física e o controle de peso são super importantes. Então, esse é um pilar fundamental. E junto com isso, que eu já ia esquecendo, também questões comportamentais. Então, o que são questões comportamentais? Aquilo que eu falei, da masturbação. Então, não se masturbar muito rápido. Existem algumas técnicas, alguns treinamentos também que você pode modificar. Cuidado com o excesso de pornografia. Então, tudo isso também pode ser usado junto desse pilar aí comportamental e estilo de vida. Segundo pilar, saúde mental. Então, a saúde mental é muito importante. Então, até mesmo porque eu já falei que é a ansiedade que vai gerar aquele desequilíbrio dos neurotransmissores que vai causar ejaculação precoce. Então, você tem que cuidar disso. Como? Muitas vezes com psicólogos, né? Para tentar reduzir essa ansiedade, entender o que está te gerando isso para você conseguir reduzir, diminuir o estresse, entender o que está acontecendo, a rotina, o trabalho, até mesmo o burnout, né, que é o estresse excessivo por conta de trabalho, pode estar envolvido, então é uma coisa que você tem que trabalhar. E o psicólogo nada mais é do que uma das melhores abordagens. E o terceiro ponto, a abordagem médica. Então, o médico não vai só te passar também um tratamento. Ele muitas vezes é o que vai coordenar essa equipe multidisciplinar, com às vezes preparador, nutricionistas, então cuidar do estilo de vida, vai perguntar, vai ficar no seu pé quanto a isso. O médico que vai também discutir com o psicólogo, vai caminhar para um psicólogo para fazer também esse tratamento. E o médico também vai assumir a liderança, não só do paciente, mas também dos outros profissionais. Porque o médico vai pegar na sua mão, vamos dizer assim. E daí ele vai fazer o quê? Também pode prescrever medicações. Quais medicações geralmente a gente utiliza para isso? Então a gente tem principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são alguns antidepressivos, foram os primeiros medicamentos utilizados para ejaculação precoce. Depois evoluiu, criaram baseado nesse também, mais remédios como o dapaoxetina, que é remédio específico para ejaculação precoce, que você vai tomar só na hora da relação. Também existem cremes anestésicos, géis anestésicos, que você pode dessensibilizar o pênis para ter menos sensibilidade e ajudar também a durar mais. Então, daí são estratégias que vão ser construídas aí ao longo do tratamento. Não existe a melhor, existe a melhor para cada pessoa. Então, por isso que é importante um acompanhamento, para sempre estar ajustando isso. Se não funcionou com uma coisa, vamos para outra. Não funcionou com essa outra, vamos para outra. Não está dando certo com o psicólogo? Muda, conversa, o que está acontecendo? Então, é sempre essa abordagem multidisciplinar, vai ter sempre o melhor resultado. Então, para a gente resumir aqui, então, durar pouco nem sempre vai ser um problema, mas se isso estiver acontecendo com frequência, o tempo estiver sendo rápido demais, você não conseguir controlar isso, estiver te afetando, te incomodando o parceiro, a parceira, o casal, você precisa de uma ajuda, você precisa procurar uma ajuda especializada para tratar isso e resolver e não piorar, inclusive, ainda mais. Então, ejaculação precoce tem sim que ser feito diagnóstico e tem tratamentos adequados. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje
E qualquer dúvida, manda aqui nos comentários e também não esquece de deixar sua curtida aqui pra gente.